Boa tarde, galera. Vou dar aquele minuto padrão aí para vocês virem chegando. Muito boa tarde. Estou sabendo que Rio São Paulo está um frio aí descomunal. Bom que todo mundo em casa. Gente, dá um ok no chat, vocês estão me escutando bem? Fiquei sabendo, cara, que até no Rio está congelando. No Rio, sabe que quando faz 22 graus, o pessoal já bota até cachecol. Que bom que não dá para sair na rua, né? É. Janeiro é um negócio. O pessoal põe o casaco muito tempo guardado, Paulo. E aí, qualquer ventinho que dá, o pessoal já aproveita. É. Vamos torcer para ser um inverno quente, né? É verdade. Porque pandemia com inverno não combina muito. Pois é, com certeza. Gente, mais um minutinho final, antes da gente começar. Pessoal, já estou ajeitando aqui no chat. Beleza. Vamos lá. Gente, boa tarde, tá? Muito bem-vindos aí a mais uma das nossas lives, nossos encontros digitais. Para quem está com a gente desde o início, a gente está beirando a 40ª live já. Muito obrigado, tá? Isso a gente faz esse trabalho aqui, a gente tem feito desde da segunda semana de confinamento como uma forma de aproximar vocês dos gestores e das casas que a gente tem mais proximidade aqui na Investmart. Tá? A maioria do pessoal que está aqui assistindo normalmente são os nossos clientes da Investmart ou os nossos amigos que a gente divulga nos chats, nas redes sociais. Time de assessores também, eu estou vendo o pessoal presente. Muito obrigado a todos, tá? Tenho certeza que hoje vai ser, além de ter um excelente tema, a gente tem uma presença aqui ilustre, que depois eu vou deixar ele se apresentar e vocês vão entender o que eu estou falando. Galera, o assunto de hoje é renda variável, tá? A gente vai falar um pouquinho de cenário, oportunidades, vai comentar os últimos eventos. Usem bastante o chat aqui, tá? Eu fico com o olho no chat já, para qualquer pergunta que vocês tiverem sobre esse assunto, usem. Deixa eu apresentar nosso convidado. A gente trouxe o Paulo de Sora, que é o CIO da RPS Capital. É uma casa muito grande, muito relevante no mercado financeiro. Eu vou deixar ele se apresentar e falar um pouquinho da história dele. Paulo, o que eu gosto de fazer nesse início, que é uma vontade muito grande que eu sempre tive, e o confinamento me deu essa oportunidade, que é fazer o pessoal da ponta, desde os clientes até os próprios assessores, às vezes, que tem um pouco de distância, entender quem é a pessoa, quem são as pessoas por trás das casas que a gente aloca. Então, se você puder, nessa primeira pergunta aí, contar um pouco de você, da sua história no mercado. Eu sei que você tem uma história gigante no mercado. E falar um pouquinho também, se você quiser falar da RPS, que é uma casa que é extremamente relevante no mercado brasileiro. Por favor, faça as honras aí de novo. E muito obrigado em meu nome, em nome da Investmart, todo mundo está aqui assistindo. Sim, é um prazer. Eu que tenho que agradecer, Bruno, agradecer a Investimentos por essa oportunidade. A gente é uma casa que tem 7 anos já de história, mas a gente está começando agora nesse mundo do varejo. Assim, a gente tinha, vou ser bem sincero com você, Bruno, preconceito com o investidor pessoa física. A gente achava que o investidor pessoa física era mão fraca. E a gente montou o passivo da empresa com as grandes famílias que a gente achava que eram mão fortes, porque só é gente que faz diligência, tem patrimônio grande, o cara já, né, às vezes tem até uma estrutura profissional por trás que ajuda a grande família a tocar o patrimônio dela. Eu diria que, sei lá, posso dizer assim, sem erro, tá? Pelo menos uns 80% das grandes famílias brasileiras investem com a gente. E a gente ficava muito com medo de mudar, contaminar o nosso condomínio que a gente tinha construído com tanto carinho, colocando investidores mais pulverizados, menos sofisticados, e que a gente achava que, numa hora que as coisas dessem errado, poderiam prejudicar um pouco o andamento do condomínio. E a verdade é que eu queimei a mão, queimei a língua. Estou muito feliz de ver que vocês
estão fazendo um trabalho maravilhoso de educação financeira do investidor brasileiro, número recorde de entrada de CPFs na Bolsa no meio da maior crise que eu já vivi, e olha que eu estou nessa brincadeira desde 1989, provavelmente você não tinha nem nascido, eu já estava batendo a cabeça na Bolsa. Então, assim, foi uma grata surpresa para a gente de fato tem uma vontade de estreitar essa relação e que as pessoas físicas passem a conhecer mais os agentes autônomos, enfim, o varejo passa a conhecer mais a nossa casa, a nossa estratégia, a nossa forma de fazer gestão, que é diferente, eu acho, do padrão das gestoras de equity que a gente acompanha, e eu acompanho todas há muitos anos, então eu diria que, de fato, a gente faz um pouco diferente, não tem melhor, nem tem pior, tem só diferente, e a gente sabe pela teoria de diversificação que é legal ter coisas diferentes dentro da cesta para surfar diferentes ondas, diferentes, enfim, cabeças de mercado que, sei lá, melhoram a relação risco-retorno de uma cesta de fundos ou de uma cesta de ações no longo prazo. Então, me apresentando, então, meu nome é Paulo Tissora, eu sou CIO e fundador da RPS Capital. A RPS Capital é uma casa que tem 17 funcionários, 8 sócios, sendo 7 sócios na gestão. É uma casa que começou em 2013, então nós fizemos 7 anos. Começou num momento não tão favorável de mercado, vamos combinar aqui, 13, 14, 15. Foram anos muito difíceis para quem estava na Bolsa, para quem investia em equities, e a gente veio com uma proposta de valor que era exatamente o antagônica à visão fundamentalista, a visão de estar sempre comprado, a visão de que eu tenho que olhar só o longo prazo, que só o Warren Buffett está certo no investimento em ações. A gente veio falar, olha, nessa região onde a gente investe, que é o Brasil, que é a América Latina, o longo prazo ele é muito incerto. O curto prazo é muito incerto. O longo prazo, então, é incertíssimo. A gente não consegue enxergar, nem eu e nem os 25 economistas que todo mês mandam as suas projeções para o Focus, eles todo mês erram a projeção do mês, para te dizer que não dá para enxergar um mês, quanto mais enxergar 3, 5, 10, 15 anos. O Warren Buffett provavelmente consegue enxergar o que vai acontecer com a economia americana nos próximos 30 anos. Aliás, eu acompanhei a live dele nesse fim de semana e é isso, né? Ele está comprado no melhor país do mundo, nas melhores empresas do mundo, durante 30 anos. Ele teve uns 4, 5 anos muito ruins e teve 25, 30 anos, sei lá, estou chutando 30, mas é mais, né? São quase 40, 50, sei lá. Ele teve lá talvez uns 5, 6 anos ruins e teve 45 anos bons, né? E aí fica fácil ficar falando sobre olhar o longo prazo, conhecer bem as empresas e tal. Aqui a gente vive ciclos muito curtos, vive ciclo político curto, ciclo econômico curto, instabilidade a todo dia, e, portanto, você não tem muita visibilidade. E se você fizer uma conta de quanto que do valor intrínseco de um ativo está num horizonte onde você não enxerga, na perpetuidade, qualquer um que já fez o valuation de um ativo, de uma empresa, de qualquer coisa que tenha investido e resolveu tentar calcular o valor intrínseco daquela coisa, mas sabe que 70%, 75% do valor do ativo está no longo prazo, num prazo que vai além do que você consegue projetar. E como é que você vai usar os parâmetros que definem esses 75% do valor numa região que você mal sabe qual é o PIB do próximo trimestre? Então, a gente veio com essa ideia de que tinha que ter alguém que olhava a bolsa com a cabeça mais de curto e médio prazo, com mais visão mais macro do que micro, mais tática do que estrutural, e obviamente funcionou muito bem nesse período que a bolsa foi muito mal, que foi 14, 15, 13, 14, 15, foram períodos que a bolsa caiu, os nossos fundos subiram, a gente pode estar short, pode estar long, pode estar long e short, nos fundos multimercado.
não precisa estar sempre comprado, né? Acaba que a gente fica na maior parte do tempo comprado, porque o mercado ele é, sei lá, 2/3 do tempo comprado, 3/4 do tempo comprado, e de vez em quando, sei lá, uma vez a cada 3, 4 anos na região você tem um ano mais desastroso, né? Lá nos Estados Unidos é uma vez a cada 10 anos, aqui é uma vez a cada 3 ou 4 anos, mais ou menos, né? Então, a maior parte do tempo ele é comprado porque o mercado tem uma tendência de alta na maior parte do tempo. Quando vem essas correções grandes, você tem que saber proteger o patrimônio. Mas falando um pouquinho mais então sobre mim, antes de trabalhar na RPS, eu comecei minha carreira em 89, sou um daqueles caras que foi scalper da Bovespa quando isso existia. Gosto de bolsa desde que eu era menino, invisto em bolsa, meu patrimônio desde sempre, então aquele gestor que costuma em inglês que tem aquele negócio skin of the game, né, que tá eu sempre investi 100% do meu patrimônio em equity. Eu não sei o que é renda fixa, nunca investi numa LFT, numa NTNB, em nada. Eu invisto em ações fazem 30 anos. E todo o meu patrimônio que eu construí foi investindo em ações. E é o que eu sei fazer desde sempre, desde os 18 anos, tenho 48 anos. E acho que aprendi com os meus próprios erros. Assim, eu costumo dizer que tem 3 tipos de investidores no mundo. Tem o investidor inteligente que aprende com os erros dos outros, tem o medíocre que aprende com o próprio erro, e tem o idiota que não aprende nem com o próprio erro. Eu estou entre o idiota e o medíocre, que aprendeu ao longo do tempo com os próprios erros e está tentando errar outras coisas, não cometer os mesmos erros. Como tem muito tempo que eu estou errando, eu já errei todo tipo de coisa que dá para errar. Inclusive, essa vez dessa crise foi uma outra vez que eu errei um pouco mais, mas enfim, estamos aí aprendendo todo dia um pouco, humildade e aprendizado. Mas assim, nós somos lá, então assim, eu trabalhei como analista de investimento durante muitos anos, fui head da corretora do Itaú, trabalhei no Deutsche Bank. Teve um período da minha vida que eu tocava todos os fundos de equity da família Safra, não do banco, do Family Office, um dos maiores Family Offices do mundo. Durante 7 anos eu fiz isso. E quando eu saí em 2013, lá do Family Office da família, eles investiram na RPS, não estava programado isso, e foi daí que veio o cartão de visita para a gente falar com as outras famílias. Falei, pô, se o investidor mais sofisticado do mundo, que nunca tinha investido em nenhum outro fundo que não fosse da própria família e do banco, investiu nesse idiota, ele deve ter algum valor. E aí a gente contou essa história para as outras famílias grandes do Brasil e elas acreditaram e ganharam muito dinheiro investindo com a gente ao longo desses anos. E agora a gente está fazendo esse trabalho de pessoa para o varejo. Eu costumo dizer lá que tem uma coisa importante sobre governança. Lá, a governança da RPS é igual a toda a governança de todas as assets que você conhece. Nós investimos o nosso próprio patrimônio no fundo, temos resgates de longo prazo dos nossos bônus, estamos focados, é uma partnership, meritocrática, tudo. Só que tem algumas diferenças. Primeiro que lá não é um one-man show, como algumas assets são, né? Então tem o CIO lá, o cara que manda, os outros obedecem, ele concentra 80% do risco e não se dilui, e aí tem rotação de gente pra caramba, porque as pessoas ficam lá, daqui a pouco elas saem, porque não tem... Não, a RPS eu comecei com 80%, hoje eu tenho 40% e provavelmente vou ter 0 em algum momento no futuro, dentro da meritocracia que a gente está construindo dentro da nossa sociedade, onde tem gente mais esperta do que eu lá dentro. Eu, obviamente, ainda sou um pouco maestro, mas cada vez menos. A gente tem uma equipe muito, muito parruda, de muita experiência na gestão. Isso faz toda a diferença. A gente tem uma mesa de derivativos muito forte. Nós somos uma das casas mais sofisticadas em termos de operação em derivativos de equity que eu conheço. Nós temos uma mesa quantitativa muito forte, que ajuda a gente a navegar tanto os modelos quantitativos, e a gente tem dentro dos nossos multimercados grosso quantitativo dentro deles, mas principalmente a mesa quantitativa ajuda a gente a entender as tendências de mercado, a entender para onde estão indo os ETFs, para onde estão indo os robôs, para onde estão indo as tendências de curto prazo. Isso ajuda a gente a navegar ao longo dos ciclos econômicos e dos ciclos de mercado. A gente olha a bolsa com a cabeça macro, como eu falei. Então,
para exemplificar bastante isso, então, assim, o meu analista, em vez de ele ficar calculando o valor intrínseco da Vale, ou da Petro, do Itaú, partindo do princípio que 70% está na perpetuidade que eu não sei calcular, ou seja, um baita de um chute, o que ele sabe fazer, e isso é razoavelmente bem feito, isso qualquer um consegue, e a gente fica muito focado nisso, qual é a sensibilidade dos números da empresa para variações nas variáveis macro? Isso dá para saber, de curto e médio prazo. Nos próximos 2, 3, 4 anos, o que acontece com o lucro da Suzano se o câmbio for 5, 6, 7? O que acontece com o lucro de Itaú se o câmbio for 5, 6, 7? O que acontece com o lucro da Vale, o lucro da Maglu? Quais são as empresas que mais ganham se o câmbio for 5, 6 ou 7? E quais são as que mais perdem se for 5, 6 ou 7? E aí você vai dando carimbo nas empresas, fala, esse cara é o que mais ganha, esse é o que mais perde. E o PIB acelerar para 10%, qual a empresa que mais ganha? Que tem mais alavancagem ao PIB é essa, que tem menos alavancagem ao PIB é essa aqui é mais defensiva, essa aqui é mais ofensiva numa questão de PIB. E no juro, se o juro for zero, qual a empresa que mais ganha? E qual a empresa que mais perde se o juro for zero, no relativo? E aí a gente vai dando esses carimbos. Se então nós estamos numa bolsa de momento, quais são as empresas que têm mais momento nesse momento? O Factor Investment, que é muito comum lá fora, né? Tem 230 mil ETFs de Factor Investment lá. Você fala, poxa, eu acho que está na hora de comprar empresas de stay at home. O cara monta uma lista de 30 empresas que ganham no mundo do stay at home, né? Quais são as empresas que são mais alavancadas a um primeiro momento de retomada de PIB? Quando o PIB vai começar a subir, quais são as empresas que melhor vão nesse cenário? Tem lá um ETF do Early Cycle com 30 empresas que são as empresas que melhor vão no Early Cycle. Quais são as empresas que vão melhor no Late Cycle? Quais são as empresas que vão melhor num momento recessivo? Quais são as... E a gente faz isso. A gente fica colocando carimbo nas empresas, nas ações, baseadas nesses temas macroeconômicos, baseados nessas visões de que momento do ciclo econômico a gente está, que momento das variáveis macroeconômicas a gente está, e a gente monta carteiras long shorts baseados nisso, no que a gente está fazendo de leitura macroeconômica, e aí, de novo, não é uma leitura do gênio. Eu não sou o Stuberger, não sou o Rogério Xavier e nem pretendo ser. Não tenho a capacidade que esses caras têm. Mas eu quero ser um cara que está ali no primeiro quartil das pessoas que está mais ou menos entendendo o que está acontecendo com as variáveis macro. Nós estamos num momento de desvalorização cambial. Provavelmente a minha mãe deve achar isso, você deve achar, eu acho, está todo mundo achando. Bom, legal. Em vez de comprar o dólar, o que dá para comprar que tem bastante alavancagem ao dólar na bolsa? E dentro dessas, que são óbvias, é a Vale, é a Suzano, é a Klabin, é as proteínas, qual é a que tem mais alavancagem? Qual é a que tem menos dentro desse grupo das óbvias que tem? Elas andaram igual? Não. A que tem mais alavancagem andou mais do que a que tem menos? Não. Tem uma arbitragem para fazer aí. Então, a gente fica fazendo esse tipo de estudo e para todas as variáveis macroeconômicas, incluindo as variáveis políticas, qual é a empresa que vai pior no ambiente ruim político? Tem. Você faz uma análise de correlação de ambiente político com ações e tem correlação. E aí a gente fica fazendo esses estudos e monta carteiras long shorts para tentar surfar o ciclo econômico. Então, eu costumo dar o exemplo lá. Você teve um puta ciclo econômico positivo para commodities de 2002, 2003 até 2008, 2009. 8, 7, 8, foi a crise. Cara, quem surfou, montou uma carteira que tinha a ver com commodities nesse período, ganhou um puta grana. Mas o cara tinha a Vale, o outro tinha a Petro, o outro tinha a Gerdau, o outro tinha a Suzano. Cara, se você tinha o tema, você foi muito bem. Aí você percebeu, em 2007, que entrou uma puta crise global. E aí o Brasil tentou fazer política macroeconômica anticíclica e começou a bombar crédito e renda interna. E aí começou a fazer populismo de consumo. E você entendeu isso. A minha mãe meio que entendeu. Eu entendi, um meio economista entendeu. Monta uma carteira de empresas que tem a ver com
populismo de consumo. E sai um pouco das commodities porque entramos num momento difícil de recessão. E surfou a onda do ciclo do consumo doméstico. Porrou. Aí o cara, lá em 2014, percebeu que estamos entrando num período mais volátil de política, não sei quem vai ser eleito, talvez a Dilma, talvez não sei o que e tal. Perigoso. Vamos fazer uma carteira mega defensiva e vender tudo que tem a ver com política, porque se a Dilma for reeleita, vai dar cagada. A minha mãe, minha avó, você, qualquer idiota meio economista ia entender isso. E aí vendeu a Petro, vendeu a Eletro, vendeu o Banco do Brasil, porque sabiam que iam ser empresas que iam mal nesse cenário. E ganhou dinheiro de novo. E aí, cara, e assim a gente vai fazendo assim, coisas óbvias na Bolsa, com um mandato extremamente flexível, sem estar amarrado em nenhuma teoria que eu só invisto em empresa boa, management bom, que eu só compro coisa com pedigree, triple A. Não, a gente compra qualquer coisa que tenha a ver com a nossa leitura macroeconômica e que tenha a ver com o momento que a gente está vivendo. E não estamos amarrados. E aí, se você for olhar historicamente, onde eu mais ganhei dinheiro? JBS, que um fundo long only nunca tem. Uzi Minas, que um fundo long only nunca tem. Gol, que um fundo long only nunca tem. Banco do Brasil, que um fundo long only nunca tem. Etc, etc. Assim, eu posso aqui falar um caralhão de nomes. E dá umas baita oportunidades para você comprar. Você só não pode estar casado com esses caras para sempre. Você tem que entender que tem um ciclo econômico e tem um cenário onde esses caras vão bem e tem um cenário onde esses caras vão mal. E você tem que mais ou menos ir de novo. Não é ser Stuberger, não é ser Rogério Xavier e ser um visionário de enxergar o que ninguém está enxergando. É mais ou menos enxergar o que nego está enxergando e fazer com flexibilidade na bolsa. O que a gente percebe é que tem pouca gente que faz desse jeito e aí dá um monte de oportunidade para a gente. Por causa disso, porque tem uns 95% dos caras estão presos na mesma teoria, fazer a mesma coisa, todo mundo igual. E aí tem uns 4 ou 5 malucos, que nem eu, que se propõem a fazer desse outro jeito, que é um jeito relativamente óbvio, e que funciona também. E aí complementa. Não sei se ficou claro. Excelente. Não, ficou claríssimo e eu acho que deu para a galera entender como essa live vai ser diferente das outras, porque a gente bateu tanto nesse negócio, principalmente eu acho que esse discurso de longo prazo, quanto mais maior o drawdown, então, quanto mais a queda, mais as pessoas tentam fazer esse discurso a longo prazo. A gente até brincou, tem alguns gestores que brincam que não tem prazo, que até assim, enquanto a gente acredita naquela tese, ou tem gestores que falam assim, não, isso tem que ser um negócio mais longo, etc. E agora a gente vê uma tese, como você bem falou, completamente diferente. É uma tese que tem um viés macro fortíssimo, mas um viés macro de tendências curtas e médias. E isso dá pano aí para muitas perguntas, principalmente pessoal, a gente costuma receber bastante gente que opera, que compra, que é o pessoal que gosta de tela. Eu imagino que isso vai dar margem para várias perguntas sobre isso. Mas eu queria, no meio desse caminhão de estilo exótico, vou dizer exótico, de análise, processo de investimento de vocês, de ter uma mesa de derivativos fortes, de ter um viés quant, de não ser o one man show, então cada um tem ali sua responsabilidade, seu mandato, transforma a gestão em uma coisa mais equilibrada. Se no meio de tudo isso existe alguma regra de ouro, assim, ó, a gente faz o viés macro, a gente reclassifica a empresa de forma macro com algum viés do que está sendo prioridade no momento. Existe uma regra de ouro. A gente tem tudo isso, porém isso aqui, essa parte da cartilha aqui, ela é pétrea. Cara, assim, não. O que tem lá, algumas coisas que a gente privilegia é o seguinte: privilegiamos liquidez. Porque se eu sou tático, eu preciso ter liquidez na carteira para mudar de direção
dado que eu estou numa região, infelizmente, que não é igual à região onde o Warren Buffett está, onde eu preciso poder mudar de direção quando vem uma pandemia, quando vem um ciclo político, quando vem uma mudança macroeconômica, quando o câmbio explode de 3 para 6, as coisas mudam, e mudam muito, e mudam rápido. E eu preciso ter liquidez na carteira para mudar. Então, assim, nós não operamos small cap. Então, assim, o ano passado foi o ano das small caps, né? Nós não surfamos essa onda, não pegamos essa dinâmica, porque, por princípio, não operamos small caps para não estar preso numa tese numa hora que o cenário muda. A gente administra 3 bilhões de reais, então não é pouco dinheiro, e, portanto, eu não posso estar preso numa posição de 70, 80, 90 milhões de reais numa small cap, que se mudar o cenário, se eu for vender, eu vou destruir o papel. Então, primeira regra, não investir em small cap, ter liquidez e privilegiar o tema setorial do que o papel específico. Eu vou perder o home run da VEG. Perdi. Tem o cara long only que pegou o home run da VEG. Parabéns para ele. Incrível. Mas, se eu acertar esses temas setoriais ao longo dos ciclos econômicos, eu ganho mais dinheiro do que estar sempre 100% comprado em VEG. Né? Agora, a minha vida é difícil pra caralho. Todo dia é um dia. E é por isso que tem poucos caras fazendo que nem eu, porque o cara tem que ter nascido para isso. É muito mais fácil ser gestor long only. Montar 5, 6 empresas lá que conhece profundamente, ir para o clube e de vez em quando, uma vez a cada 15 dias, olhar onde está a ação. É uma vida maravilhosa. A minha vida, que eu tenho que ficar acompanhando o que está acontecendo no mercado da Ásia, o que está acontecendo no S&P, o que está acontecendo no Bovespa, todo dia, durante 30 anos, o cara tem que nascer para isso. Né? Então, eu conheço, por exemplo, gestoras muito boas, não vou falar nome, o cara começou que nem eu, e no meio do caminho, ele mudou e virou um long only. Ficou rico. Né? Os gestores normalmente ficam ricos, né? E algumas vezes em detrimento do cotista, mas ficam ricos. E chega uma hora que o cara fala, sabe o quê? Eu vou para a praia. Então, eu vou montar um fundo long only, 10 empresas que eu não preciso ficar olhando todo dia, e a minha vida fica muito mais fácil. Não é o que eu acredito para o meu patrimônio há 30 anos. E, portanto, eu vou continuar fazendo desse jeito, se Deus quiser, para os próximos 30 anos. Mas é uma vida que não é fácil. Mas eu gosto, claro. Eu vou dormir tranquilo, eu não penso no que eu tenho de posição à noite, eu acordo tranquilo, tenho um perfil de pessoa para esse tipo de coisa, muito específico. Então, não é para qualquer um. Eu e os meus sócios, todos lá, temos esse perfil e é exótico. Como você falou, ele é exótico. Assim. É sensacional, Paulo. Com certeza é uma tese diferente aí que daria pano para a gente ficar umas 3 horas batendo papo. Eu esqueci de agradecer. Você falou que está no mercado financeiro desde 89. Infelizmente, eu já era nascido em 89. Gostaria de ser... mas obrigado, eu vou considerar isso. Mas você era novinho, né? Eu era novinho. Então, eu queria pegar um gancho que eu acho que é a pergunta que qualquer um que estaria na minha posição faria. Vocês desenham cenários macro e enxergam as melhores oportunidades, e tanto na ponta long quanto na ponta short, empresas que vão surfar muito bem aquele período e empresas que vão muito mal naquele período. A gente teve 2 grandes eventos aí que provavelmente dentro do processo de vocês sinalizou grandes oportunidades, tanto para comprar quanto para vender. O primeiro foi isso que está acontecendo, a pandemia, e o segundo, mais recente, que foi essa agressividade do Banco Central em cortar 0,75 e já deixar conversado que talvez repita aquilo. Nesses 2 cenários, separados um do outro, quando começou a crise e essa
enfim, a maior crise que todos nós aqui já passamos, a queda mais rápida da Bolsa que a gente já viu. Quando começou essa crise, o que você viu aí, talvez aí do meio para o fim, depois que a gente começou a conseguir enxergar algo, o que você viu no momento, na pandemia, como grande oportunidade para comprar e como grande oportunidade para vender? E aí uma coisa que você falou, eu fiz essa pergunta no gancho que você falou no início. Quando o juros está no chão, essas aqui ganham muito, essas aqui perdem muito. E aí também queria saber, essa eu vou anotar, porque de repente eu vou ali no home broker e vou pegar de cola. Entendeu? Mas com o cenário de juros, de Banco Central usando os juros mais como estímulo do que como equilíbrio, quem você vê ganhando e perdendo também. Tá bom. Vamos lá, falar um pouquinho sobre o ano, até para fazer uma retrospectiva. Quem olhar as nossas cotas vai falar, legal, o cara tem um puta discurso bacana, mas eu não vou investir que a cota deles não está tão boa, e de fato não está. O que aconteceu foi que a gente entrou com a cabeça muito errada na crise. Quando você entra errado, quando você entra enviesado, torto na porta, para você sair é difícil, principalmente se você tem uma gestão grande que nem a nossa, né? A gente entrou muito otimista, a gente estava com uma cabeça, não otimista só de Brasil, Brasil também, né? E aí eu e a torcida do Flamengo estavam com otimismo no Brasil, por tudo que a gente sabe, juro baixo, inflação baixa, remigração de renda fixa para renda variável, recuperação econômica, reformas, ajuste fiscal, tudo isso que começou lá no governo Temer e estava sendo, de certa forma, continuado no governo Bolsonaro. Obviamente, cria um ambiente bastante positivo para o Brasil. Mas o que quebrou a gente, entre aspas, nessa crise foi que a gente estava muito otimista com o mundo, né? Que é uma coisa que o investidor long only, velho investment, nem olha, mas a gente estava ali olhando lá para fora e falou, puta, agora vai entrar num momento muito favorável de mundo. Acertaram o trade war lá em novembro, que tinha sido muito ruim para crescimento global ao longo de 19. E aí a gente falou, puta, agora vai ser a hora das cíclicas, vai ser a hora de comprar crescimento global, porque tem eleição americana, o Trump está bem posicionado, vai ser um ano que provavelmente ele não vai deixar a peteca cair. Aliás, tem essa história do trade war que vai ajudar muito nas cadeias globais. A China começa uma recuperação. Eu quero ter coisas cíclicas globais num ambiente de crescimento. Aliás, quando o mundo cresce, é bom para mercados emergentes. Cresce um pouco mais, né? O beta de mercados emergentes para crescimento global é maior do que os países desenvolvidos. Aí pegou a gente completamente com a cabeça errada quando veio o inimigo invisível, o tal do vírus, e quebrou, rachou no meio essa teoria de que o mundo ia crescer um pouco mais em 2020. E quebrou no meio numa velocidade muito rápida, num tema que a gente não entendia, né? Eu entendo de economia, entendo de política, mais ou menos, mas de saúde, de pandemia, de vírus, eu não entendo muito. O que a gente fez foi que a gente rapidamente se posicionou diferente. Só que como a velocidade foi muito grande, o rapidamente, que para alguém que está operando aí na física é 10 minutos, para a gente, por mais que a nossa carteira fosse muito líquida, demorou um par de dias. E nesse um par de dias a bolsa caiu 20%, 30%, né? Que foi aquela primeira semana da pandemia ali, logo depois do carnaval, né? Então teve circuit break, que é queda de 10, né? 2 circuit break, que é queda de 15. E tiveram 6. Então, assim, foi assim, muito rápido. Foi a velocidade mais rápida de queda de todos os tempos, né? E aí pegou a gente realmente mal posicionado, e aí o fundo teve um prejuízo grande. Os fundos tiveram um prejuízo grande no final de fevereiro e no início de março. A gente mudou de opinião. E aí o que a gente fez, né? Dado que a gente tem que olhar esse macro, a gente falou, cara, essa pandemia é um negócio muito sério, está parando todas as economias. Eu não sei como essas economias vão voltar. Eu só sei que assim, é uma coisa que a gente jamais viu. As pessoas em casa, as empresas paradas, serviço vai parar, etc, etc. Eu preciso me proteger. Eu não quero estar em lugar frágil. Eu não quero estar em lugar onde a saúde é frágil, onde a política é frágil, onde o fiscal é frágil, onde tem... E aí a gente pegou toda a nossa carteira net, né, que é a parte mais arriscada da carteira, e mudou tudo para os Estados Unidos.
que a gente achava que, e aí continua achando, que lá as coisas vão melhor do que aqui, do que em qualquer lugar da América Latina, por várias questões. Porque lá pode imprimir infinito, porque é a moeda de reserva de valor, você imprime e a moeda aprecia. Lá tem as empresas melhores do mundo da tecnologia, que é o mundo que vai sair fortalecido desse ciclo de pandemia que a gente está vivendo. Então, é o stay at home acelerando absolutamente, de forma fenomenal, essa tendência que já vinha há muitos anos, né, de digitalização, de compra online, de venda online, de delivery, de consumir através de dados. E lá estão as melhores do mundo, né? Todas as grandes do mundo estão listadas lá. Então, vamos ficar lá, a gente fica no melhor país, nas melhores empresas, e vamos evitar as coisas mais polêmicas, porque eu sou humilde o suficiente para entender que eu não sei o que vai acontecer. E aí, uma outra teoria que a gente tem, e a gente já tinha, né, porque a gente estava comprado em global cíclicos, e isso a gente manteve, e foi relativamente bem, não que tenha sido incrível, porque absolutamente caiu também, mas relativamente um pouco menos do que o geral do mercado, foi estar comprado em global cíclicos, empresas que têm a ver com China, têm a ver com commodities. Por quê? Aí mudou um pouco a teoria. Não é que a gente acha que o mundo vai crescer muito e é bom para commodities. A gente acha que a China, no relativo, vai estimular a sua economia, porque a gente está vendo lá, aprendendo da curva da pós-pandemia chinesa, que é um bom lead indicator do que vai acontecer no resto do mundo, que o maluco sai da quarentena, mas ele não sai indo para o cinema, indo para o bar, indo para o shopping, consumindo pra caramba. O cara sai, vai trabalhar, volta, continua meio com medo, sei lá o que vai acontecer e tal. Então, o consumo fica muito fraco, as empresas com muita ociosidade investem pouco, todo mundo, na verdade, continua com a cabeça de preservar capital, preservar caixa, e aí a economia não anda, né, pelo lado privado. Então, você precisa ter o estímulo público, né, para a economia andar, que está sendo até discutido um pouco no Brasil. Infelizmente, a gente não tem espaço fiscal para fazer muito malabarismo nesse lado, mas a China tem, e faz muito bem. E a gente acha que isso vai bem. Tanto é verdade que saiu essa semana os dados de produção de aço na China. Aço é infraestrutura, né? A produção de aço na China essa semana foi igual à mesma semana do ano passado. Então, ou seja, a parte de commodities está voltando já para o ritmo anterior. Aço é a commodity mais utilizada no mundo. Não é uma commodity em si, o aço já é o minério processado, mas ele tem tudo a ver com a cabeça do que vai acontecer com a infraestrutura, que é basicamente para onde vão as commodities, né? Então, as commodities metálicas. Então, assim, já está dando toda a informação para onde vai lá a dinâmica de commodities. E a gente sabe que as empresas de commodities, elas ganham com o real desvalorizado, né? Custo em real, receita em dólar. Uma parte do custo em real e quase toda a receita em dólar. Então, vão muito bem no cenário de câmbio desvalorizado. Isso a gente já tinha e a gente continua. E aí o setor de mineração, principalmente, proteínas, aí não é infraestrutura chinesa, mas é consumo, né? Primário, e isso é uma coisa super inelástica, ou seja, depende muito pouco do que o consumidor está achando, do que as empresas estão achando. As pessoas consomem, né, a energia, saneamento e comida, meio que independente do que está acontecendo com o ciclo econômico, consumo básico, e a gente acha que vai bem também. Então, isso a gente manteve na carteira e continua mantendo. E isso é uma das coisas que você acabou de me falar. O que vai bem quando o juro vai a zero? Bom, quando o juro vai a zero, o câmbio desvaloriza, que é o que a gente está vendo aí. E isso vai bem no cenário do juro muito para baixo. Então, a primeira coisa que eu compraria seria dólar. Só que aí as pessoas devem estar morrendo de medo de comprar dólar a 5, quase 6. Bom, tem um jeito de comprar um dólar muito abaixo de 6. Compra Vale.
compra Suzano, compra JBS, Minerva. Enfim, são empresas que ganham muito com o dólar, e o dólar que está embutido no preço das ações desses caras é muito abaixo desse dólar que está aí na tela. Eu não acredito em 5,80, em 5,90. Eu acho que é 5, sei lá, qualquer número. 4,80. Cara, põe 4,80 no modelo desses caras, você vai ver que tem ainda muito upside. Está longe de ter precificado o câmbio no patamar que está agora, né? Eu não sei se ele vai continuar nesse patamar, eu até acho que está desvalorizado demais do ponto de vista de fundamento econômico, mas no momento de risco elevado, overshoota, e a gente está vendo esse processo acontecer, e acho que pode até continuar. As pessoas estão precisando fazer hedge, o dólar é um hedge, né? Tem muita gente que está comprado em bolsa e está comprado em dólar, não é isso? Para fazer o hedge. Tem funcionado. A gente acha que um jeito de fazer isso é comprar as empresas que ganham com o ambiente de juro, de câmbio desvalorizado. Coisas que vão bem no ambiente de juro baixo, né? Só que tem dois juros, né? Tem o CDI e tem o juro longo, né? Então, e eles, nesse momento, por conta de uma crise fiscal ou de uma dúvida sobre o equilíbrio fiscal do Brasil de longo prazo, você está tendo um descasamento entre o juro curto e o juro longo. Isso é ruim para a Bolsa. Talvez por isso que a Bolsa está caindo hoje. Porque a fundação, por exemplo, que é um cara que olha o longo prazo, ele compra a Bolsa, mas ele pode comprar títulos de longo prazo de juro real, né, as NTNBs. As NTNBs estão abrindo taxa. Ainda não chegaram na taxa princesa para os caras, porque eles precisam de 5, 5,5 de real. Mas, cara, o juro real brasileiro subiu de 3 já para quase 4,5, 5. Então, abriu bastante o juro real. Isso é ruim para a Bolsa, isso é ruim para coisas de duration longo, que dependem do juro real. Então, não é à toa que as elétricas estão caindo hoje, porque elas têm a ver com juro sim, mas o juro longo. E o juro longo está abrindo, ruim. Coisas que vão bem com o juro curto baixo. Coisas que têm mais a ver com consumo, né? E por quê? Porque, sei lá, não estou comprando um duration longo, é um ciclo curto, né? E aí a gente tem visto a turma de consumo tradando relativamente bem, principalmente a turma do e-commerce, né? Então esses caras vão bem quando o juro curto cai. Eu rezo para o nosso juro longo parar de subir, porque se ele continuar subindo, isso é ruim para a Bolsa como um todo. Aliás, eu acho que a Bolsa descolou um pouco de curto prazo do juro longo, que é o que importa. Por isso, eu acho que a Bolsa está cara se você olhar o juro longo. Então, quem está comprado em Bolsa hoje, o fundamentalista, que acha que está barato no 80 mil, no 78 mil, ele está ignorando o juro longo. Ele acha que o juro longo está errado e que o juro longo vai cair, por alguma razão que o otimista sempre acha. Então, se você acha que o juro longo vai cair daqui a uns tempo, depois que passar a pandemia, a Bolsa está boa para comprar. Se você acha que o juro longo não vai cair, porque o Brasil está fazendo cagada atrás de cagada do ponto de vista fiscal, e isso vai impactar estruturalmente no nosso juro longo, e que a Moody's está certa de levantar dúvidas sobre o crédito brasileiro, sobre o outlook, e a gente não vai conseguir passar a tal das reformas estruturais, eu não tenho opinião sobre isso, mas acho que o ambiente piorou muito para aprovar reformas estruturais, por tudo que a gente está vendo no Brasil. Se você acredita que a gente não vai conseguir aprovar a reforma tributária, reforma administrativa, coisas que diminuam a pressão fiscal de longo prazo no Brasil, tome cuidado com a Bolsa, porque ela não está barata num ambiente de juro longo alto, né? Então, é um pouco isso, assim. E por conta disso, a gente foi para os Estados Unidos, saiu daqui,
no nosso net. A gente comprou coisa exportadora, que tem pouco a ver com o Brasil e muito a ver com lá, e é defensivo no ambiente ruim para o Brasil. A gente vendeu as coisas muito cíclicas domésticas, dependem muito de PIB, de confiança, de renda e de crédito. Então, a gente saiu dos shoppings, saiu dos home builders, saiu das coisas que dependem muito de confiança, e a gente foi meio para essa turma de curto prazo do e-commerce, que vai bem nesse stay at home, e comprou coisas mais defensivas, tipo saneamento, tipo telecomunicações. São coisas que as pessoas consomem independente do cenário macro que a gente está vivendo. Tudo que eu falei aqui é uma puta obviedade. Eu, você, a minha mãe, qualquer um teriam feito essa análise que eu acabei de fazer. Estamos vivendo um momento de guerra. Preciso me proteger. Mas, enfim, a gente está fazendo. Tem gente que não está nem olhando para isso aí, eu não quero nem saber o que está acontecendo, estou olhando para daqui 10 anos, o que importa é daqui 10 anos. A gente tá, e, de novo, eu não falei nenhuma grande notícia aqui, eu falei um monte de obviedade. Mas, enfim, incrível como dá para ganhar dinheiro todo dia com obviedade na Bolsa. Perfeito. Perfeito, Paulo. E claríssimo, uma chuva de insights e oportunidades aí que já até saíram umas perguntas aqui. Mas uma coisa que eu achei interessante, então, é a forma de fazer hedge com papéis, ao invés de fazer o feijão com arroz ali, dólar. A gente faz também, tá? Tem uma mesa de derivativos enorme lá que a gente fica operando hedge todo momento, tá? Mas aí requer sofisticação, uma sofisticação que às vezes a pessoa menos letrada em mercado financeiro, em finanças, não sabe. Mas assim, tipo, a má notícia é que quando a crise vem, fazer esses hedges fica difícil, porque fica caro, né? Você acha que você está protegendo, mas você está pagando, na verdade, o almoço e o jantar do market maker, que te dá o preço da opção, entendeu? Então, não é fácil, precisa sofisticação, precisa ter uma mesa focada, saber calcular, saber se o cara está te esfolando ou não, se o cara está fingindo que está te vendendo um hedge, mas, na verdade, ele está te prejudicando, porque o preço que ele está te cobrando é muito fora do preço razoável. Então, precisa sofisticação. Dito isso, a gente tem feito algumas coisas. Num primeiro momento da crise, a má notícia é que não dava para fazer nada, porque assim, tipo, simplesmente a vol foi para o infinito, né? O VIX foi para 100%, a vol de Petro foi para 150%, nem tinha, na verdade, preço de derivativo de Bovespa. Não estou falando de derivativo de, sei lá, Usiminas, estou falando de derivativo de Bovespa, de Petrobras, de Vale, de Itaú. Não tinha. Agora já tem preço, ainda está muito caro. E aí você tem que saber fazer. Então, a gente tem feito algumas coisas sem comprar vol na veia, então a gente faz 1 para 2 para baixo. Então, assim, eu me protejo se a bolsa cair por exemplo, a gente tem uma estrutura hoje. A bolsa cair dos 75 mil até os 65 mil. A partir dos 65 mil eu fico comprado. A gente acha que é um jeito legal. Assim, puta, se bater 65 mil, talvez eu queira comprar mesmo. A última vez que bateu 63 mil, era para ter enchido a mão. Então, isso dá para fazer. Você compra uma put spread collar 2 para 1. Você pode fazer para cima também. Eu acho que a Bolsa, se subir para 100 mil pontos, nesse ambiente que a gente está vivendo de loucura, eu não sei se eu quero ter mais. Então, você pode fazer um call spread collar 1 para 2 e vender bolsa, ganhar bolsa, sei lá, com a bolsa até o máximo até, sei lá, 90 mil pontos, e a partir de 90 mil você começa a entregar e fica short bolsa no 100 mil. Dá para fazer também. E dá para fazer isso em todos os papéis, dá para vender call, aí precisa de sofisticação. Mas dá para usar o mercado derivativo como um instrumento muito poderoso de ajuda de gestão de carteira. Eu imagino. E até para dar uma elucidada didática para o pessoal que está assistindo, quando a gente fala de put spread, call spread, de collar, a gente está falando de estruturas com derivativos ou com papéis mais derivativos que criam ali cenários. Uma figura, né? Isso. Essa parte do meu patrimônio, ela está protegida se a bolsa cair daqui até ali,
ou ela vai ganhar um pouco mais se a bolsa for daqui até ali. São estruturas derivativas, é uma coisa que a RPS Capital tem, uma das mesas, das maiores mesas, das mesas mais atuantes do mercado financeiro. Eles usam muito bem. Uma coisa que eu queria falar, que é importante o pessoal saber também, que primeiro eu queria parabenizar aí pela humildade de assumir os erros, de assumir que se mexeu rápido para corrigir isso é sensacional. E quando você falou que não, às vezes a pessoa vai lá no site da RPS, ou vai lá no site da XP, lá na InvestSmart, e vê que a cota do fundo caiu bastante nessa crise, igual todas as outras, na verdade. E isso, na verdade, é uma grande oportunidade, né? Então, se você conseguir comprar uma cota do lado do Total Return ou de algum outro fundo da RPS. A gente tem um long bias que eu acho muito bom. Nosso fundo long bias, RPS long bias, eu acho um fundo muito, muito bom. Para quem quer ter bolsa, mas quer ter algum nível de proteção. Ele não é um... Tem vários long bias, né? Tem um long bias, assim, 75% dos long bias é uma puta sacanagem com o cotista. Que é o seguinte, o cara fica 100% comprado contra o CDI. Como a bolsa, que nem eu falei, sobe 2/3 do tempo e cai 1/3, ou mais do que isso, 70%, 80% do tempo sobe e 20% do tempo cai, o cara 80% do tempo ele ganha dinheiro estando comprado e sendo otimista full, né? Então o cara fica lá 100% comprado, e aí a cada 5 anos vem uma cagada. Mas aí ele passou 4 anos coletando administração, performance, ficou rico pra caralho, e o cotista lá ficou de peito aberto. Ele não queria ter bolsa na veia, porque teoricamente long bias, pelo próprio nome está dizendo, não é para ter bolsa na veia, mas os caras, porra, em vez de ser benchmark CDI, eu adoro ter bolsa benchmark Bovespa, eu quero muito ter bolsa benchmark CDI. Eu vou ganhar 90% do tempo e quando eu perder eu entrego tudo e coitado do cotista, né, que é o que a gente viu com alguns long bias esse ano. Eu acho uma puta sacanagem. Mas assim, o nosso long bias não é isso. Então, por exemplo, o nosso long bias caiu. Ele caiu 50% do que caiu a bolsa, né? O ano passado, ele subiu. Mas assim, não existe mandato long bias que o cara sobe 100% da bolsa, 120% da bolsa. O cara está te enganando. Ele está pegando... É long only, né? Ele está long only, ele está indo para o pau. Você acha que está indo super bem, feliz da vida. Aí vem lá o drawdown de 60 pursa e você se acha com um idiota. E de fato foi. O nosso não é isso. O ano passado subiu 75% da alta, esse ano caiu 50% da baixa. E a ideia é exatamente essa. Você pega 2/3 da alta, com metade da baixa, e ao longo do tempo, como vai subir mais que vai cair, você vai acabar ganhando dinheiro. Mas você não vai ficar passando cheque em branco para o gestor ficar lá long Bovespa, short CDI e ficar passando no caixa, principalmente com CDI a 2 e pouco, 3%. Exatamente. Então, o nosso long bias eu gosto muito. Eu gosto muito do nosso long bias. Não é um long bias desses aí meio cheque em branco. Perfeito. Esse é um outro produto legal da casa que eu particularmente, no meu último bônus, eu coloquei meu patrimônio nele. Legal. Então, essa é a pergunta do Fernando, inclusive, sobre os produtos da RPS. Ele perguntou se o RPS Equity Hedge e o RPS Total Return são fundos long short direcionais, e se tem alguma diferença entre eles, tá? E perguntou aonde está mais parte do skin aí, onde é que os sócios colocaram o grosso do PL. Você já deu uma dica que tem... Como a gente estava otimista, errado, né? Porra, se eu pudesse, eu teria colocado no Total Return ou no Equity Hedge, mas eu estava otimista, eu coloquei no Long Bias. Falei, bom, obviamente o Long Bias, pelo próprio nome, ele tem um viés comprado. Ele parte de 50% comprado, enquanto o Total Return e o Equity Hedge partem do zero. Eu não preciso estar comprado. Ele é parte do zero, eu decido se eu quero ou não estar comprado ou vendido. O Long Bias não, eu parto de 50%. Então, eu já estou com meio pé na bolsa. Eu estava otimista, então eu resolvi comprar o Long Bias, o que se provou errado. A nossa cota do Equity Hedge está, se não me engano, caindo 3,5% no ano. O nosso Long Bias está caindo 19%, alguma coisa do tipo. Então, obviamente foi errado. Mas assim, os dois, o Equity Hedge e o Total Return, são long shorts direcional. Tem direcional. Mais ou menos 2/3 do retorno histórico veio do long short,
que é mais intersetorial do que intrasetorial, então essa visão macro, né? Putz, está na hora de comprar empresa exportadora e defensiva e vender empresa alavancada PIB, e são setores diferentes. Então, eu compro papel e celulose, mineração e proteínas e vendo home builders, shoppings e coisa que a gente tem hoje, home builders, shoppings e airlines. Então, você está correndo um puta risco, né? Você está comprando A e vendendo B. Esse é o intersetorial. Tem o intrasetorial, que alguns fundos de menos vol fazem. O cara fala, puta, eu não tenho opinião sobre o setor, contra setor, mas eu acho que a empresa A é melhor que a empresa B dentro do setor. O que eu faço? Eu long short dentro do setor. É muito menos arriscado. Você apostar na Uzi Minas contra a Gerdau é muito menos arriscado do que você apostar Uzi Minas contra o Itaú ou contra, sei lá, a Magazine Luiza. Então, o nosso jogo lá é mais o intersetorial, porque parte de uma visão macro. O intrasetorial, que é o long short neutro de baixa vol, parte de uma visão micro, né? Eu faço análise bottom-up e acho que a empresa A é melhor que a empresa B dentro do setor. Não é muito a nossa praia, dado que a gente tem uma visão mais macro. Mas os dois fundos, 2/3 do retorno veio dessa acertar o intersetorial ao longo dos ciclos econômicos, mas 1/3 do risco e do retorno veio do direcional. Então, tem opinião, sim. Se a bolsa subir, eu estou comprado e eu acerto. Se eu subir, eu estou vendido. Então, foi o que aconteceu com o nosso multimercado. Fundos multimercado que caiu, o nosso total return, por exemplo, caiu 7% no ano. É bastante para um fundo multimercado, né? Mas ele, assim, é um fundo de bolsa, que investe multimercado, foco em bolsa, só faz bolsa. Entrou na crise comprado, não é na veia, obviamente, que nem é um longo bias ou um long only, mas entrou comprado. E aí estava 30% comprado, mais ou menos 35%, que a gente chega a ficar no total return, 40%. Você toma uma correção de 40% na bolsa, você perde 8%, tá certo? Então, só no direcional. E se você ainda entrou errado, como a gente entrou no início lá, comprado em cíclicos, tal, que foi o que mais caiu no primeiro momento, aí você pode perder até um pouquinho mais do que o direcional. Então, você tem opinião direcional. Eu gosto, eu acho que tem um skin on the game mais. Assim, tipo, eu estou participando não só no jogo intersetorial, mas também na direcional. Eu acho que, como eu vivo isso 24 horas por dia, de vez em quando eu vou errar. A gente acertou 6 anos, errou 1. Primeiro ano que a gente realmente está com prejuízo. Eu acho que eu consigo fazer esse direcional melhor do que um investidor médio, porque eu tenho 7 sócios, eu tenho 3 mesas diferentes, eu vivo isso 24 horas por dia, e eu acho que eu vou saber comprar, a hora de comprar, a hora de vender bolsa, melhor do que um investidor, enfim, que não tem a estrutura que a gente não tem. Então, eu acho, assim, quer ter um fundo de menos risco, mas que tem uma pegada na bolsa, e tal, o nosso equity hedge e o nosso total return são 2 opções boas. A diferença entre os dois é basicamente que um é mais alavancado que o outro. Então, o total return é o dobro do equity hedge. Então, para quem quer, tipo, tá tranquilo em perder 8% no ano, que é o caso do total return, vai nele, porque também quando acerta ganha 25, 30, 40, como já tiveram anos que a gente ganhou. Eu não aguento chegar a cair 10% a minha cota no ano, tal, eu quero uma coisa mais tranquila, e aí eu estou feliz se eu ganhar só 12%, 15% quando acertar, vai no Equity Hedge, que é um produto que tem menos... É a mesma coisa, só que com menos risco. Perfeito. Não, ficou 100% respondido, Paulo. Muito obrigado. Vou fazer a pergunta do Gustavo, que vai num gancho com a pergunta, com um favor aí, uma dica que eu sempre peço no finalzinho das nossas lives. Se pudesse deixar hoje para o investidor uma dica e contar para ele uma lição que você aprendeu nesse março, abril aí, tá? E aí, então, uma dica e uma lição. Tá. E aí, aproveitar, o Gustavo pediu uma dica de livro.
Então, dentro da dica, se puder indicar algum livro, seria sensacional. Eu não vou indicar um livro, eu vou indicar um autor. É o meu guru. Quem eu leio. Não. Ray Dalio. Tá? Ray Dalio. Tem a turma do Warren Buffett e tem a turma do Ray Dalio. Eu sou da turma do Ray Dalio. Inclusive, ele está agora escrevendo um livrinho aos poucos, que ele está escrevendo um capítulo por mês. Ele está velho, né? Não aguenta ficar escrevendo tudo ao mesmo tempo. Ele disponibiliza na internet. Então, entra lá, digita Ray Dalio, Bridgewater, tanto nas redes sociais quanto no próprio Google, você vai achar, e tem o livro lá dos principles dele, tem, enfim, ciclos econômicos. Como eu sou um cara macro, eu gosto muito da cabeça macro dele. De dica de leitura, para quem está afim desse tipo de visão, eu acho ele um cara muito bom. Assim, o que aprendemos? Então, vamos lá. O que a gente está aprendendo? Eu já aprendi isso há muito tempo atrás, tá? Sou velho, mas assim, reforça, tá? Não tenha todo o seu patrimônio no Brasil. Não faça esse erro. Não cometa esse erro. Mesmo no maior momento de otimismo, lembra que se você quer ter 100% do teu patrimônio no Brasil, em real, estamos vivendo agora um momento para reflexão sobre isso. Eu tenho pouco patrimônio. Beleza, eu tenho pouco. Mas à medida que você conquiste um pouco mais de patrimônio, pense em diversificar região e moeda. Faz toda a diferença no longo prazo. Principalmente porque você está investindo num lugar muito difícil, numa moeda muito complexa. Então, lembre sempre que você pode fazer isso de forma simples. Na própria bolsa, tem o IVV11, tem os BDRs das empresas lá de fora. Tenha um pedaço do seu patrimônio, cada um sabe o tamanho. Os mais velhos vão ter 70% do patrimônio em dólar, porque está velho e tal, que é uma coisa mais defensiva. O mais novo vai ter 15%, 20%. Cada um vai saber o que tem. Mas, assim, tipo, o meu conselho como investidor velho é no 5,90, no 7, no 10, no 2, no 3. Decisão patrimonial. Tenha um pouco do seu patrimônio em moeda forte, diversificada do risco Brasil. Essa é a dica que eu dou para o investidor. 2, estamos vivendo um momento muito complicado. Ninguém sabe nada. Eu venho aqui, fiquei falando um monte de coisa, até falo umas besteiras, né? Parece que eu sei tudo. Eu não sei nada. Eu sou humilde o suficiente para dizer o seguinte: nós estamos vivendo um momento único, político, econômico, de saúde pública global. Não é hora para macho. É hora para o macho ficar lá evitar, porque assim, tipo, não sabemos o que vai acontecer. Então, termo, não. Alavancagem, não. Patrimônio todo investido em bolsa, não. Cautela, sim. E pensar enfim, que você tem que ganhar, você tem que estar vivo no final da corrida. Não adianta você estar afogado antes de chegar do outro lado da piscina. Você precisa chegar do outro lado. Então, assim, não sei o que vai acontecer com a Bolsa em julho, em agosto, em setembro. Eu acho que podemos viver um momento muito difícil. O Brasil está mandando muito mal na questão da saúde pública. Pode vir uma segunda onda do inverno, com certeza. As empresas podem não aguentar. O governo não vai conseguir dar voucher de 600 pau para todo mundo por muito tempo. Não temos espaço fiscal para isso. Assim, nós estamos com um monte de incerteza, tá certo? Então, assim, é hora de cautela. Quer estar no jogo? Quer participar? Puta, entre e sai, põe stop. Fala, se eu perder tanto, pulo fora, não sou mais, não vou fazer preço médio, não vou comprar essas coisas da loucura, assim, não vou comprar airlines num ambiente que eu não faço a menor ideia do que vai acontecer, não vou fazer esse erro. Mas vai subir 100%. Vai subir 100% e não é para mim, porque eu tenho que ter humildade para entender que ninguém sabe, nem o dono da Gol, nem o dono da Azul,
tem a menor ideia do que vai acontecer com o setor de airlines no Brasil nos próximos 6 a 12 meses. Pode tudo melhorar e pode tudo cagar por muito tempo. Ninguém sabe. Então, assim, evita esse tipo de imbecilidade, foca naquilo que é mais simples, foca no curto prazo, se você é um cara mais de curto prazo, põe stop, não se alavanque e chegue do outro lado da piscina. Perfeito. Não, acho que pro encerramento foi perfeito, Paulo. Eu queria agradecer de verdade aí essa hora que a gente teve, foi enriquecedora. O pessoal adorou. O pessoal que tem dúvidas sobre os fundos da RPS, estou vendo aqui no chat, dúvidas sobre diversificação em dólar ou no exterior, pode procurar a gente. Manda para mim, ou manda para você, manda aí. A gente está nas redes sociais aí. Tem o Instagram, tem o site, tem... Eu nem sei, porque eu sou meio velho. Tem Facebook, tem Instagram, tem tudo isso aí. Tem LinkedIn, etc. O material da RPS, tanto o site, tem vídeo institucional, tem bastante coisa. A gente tem acesso ao pessoal lá também full time, se quiser conversar com o assessor, pedir as lâminas dos fundos, de repente uma pergunta que eu deixei passar aqui, manda para o assessor que a gente faz chegar lá no Paulo de algum jeito, lá a gente peça, demora 1, 2 dias aí, de repente vai descansar no final de semana. Lá, não vai demorar 2 dias, não. Demora, vou me comprometer aqui. 1 dia. 1 dia. Então, assim, qualquer pergunta que sobrar, pode deixar lá no nosso Instagram, ou até no próprio Instagram da RPS, que em 24 horas a gente tem a resposta. Gente, brigadaço, Paulo. Foi um prazer, aí uma honra. Espero que a gente tenha a oportunidade de fazer isso mais vezes, tá? Desculpa de ser incisivo, mas eu gosto de dar essa coisa, não se ficar em cima do muro, entendeu? E eu posso estar totalmente errado, tá? E como meu fundo é tático, eu posso estar errado. Aliás, teve um evento aí com Stock Pickers. Eu li, eu estava lá ontem. Tomara que deletem aquela porcaria, porque, cara, foi na sexta-feira, era o último dia do mês, eu achei que a bolsa ia subir. Falei, pô, último dia do mês, um mês bom, tá todo mundo precisando fazer a cota bacana, né? Cara, vem o negócio do muro, rebenta, entendeu? Idiota, entendeu? Então, assim, tipo, tem muita variável, né? Então, mas tem uma lição que eu acho que o pessoal podia pegar, é que, assim, como é bom e como facilita para você, quando você tem a humildade de assumir os erros, quando você se posiciona assim, o meu jeito de fazer é esse, o jeito que eu vou fazer dar certo é esse, mas eu vou errar e quando errar eu vou consertar. É consertar o mais rápido, né? Quem não tem essa relação boa com o erro, dificilmente prospera na vida, né? É isso aí. Mas beleza. Brunão, obrigado pela oportunidade e parabéns pelo trabalho de vocês e, enfim, vamos em frente. Foi um prazer, viu? Abraço. Se cuida, velho. Abraço. Valeu. Tchau, tchau.